Tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Cláudia Miranda e eu sou da Retalhos Encantados. Toda semana eu estou aqui com um passo a passo muito legal para vocês. Essa semana eu preparei esse lindo moedeiro, uma peça super bacana que você pode usar agora na época da Páscoa ou em qualquer outra época do ano. Um beijo e espero que vocês gostem do vídeo. No nosso passo a passo de hoje, você vai usar um zíper de 16 centímetros, um cursor, dois cortes de 6 por 5 para as alcinhas, um pompom. Você vai cortar o molde 2 vezes no tecido principal, aplicar a manta e 2 vezes no tecido interno. As orelhas serão cortadas dupla, tá? E com manta aplicada. A primeira coisa que você vai fazer é fazer uma costura de segurança em toda a volta da parte principal do nosso moedeiro, tá? Você vai fazer isso nas duas partes principais. Depois, você vai passar uma costura com um pezinho de máquina, fechando as orelhas, tá? Lembre-se que a parte de baixo você deixa aberta para a gente desvirar. E também preparar as alcinhas do nosso moedeiro. Você vai dobrar ao meio, vincar e dobrar ponta com centro e ponta com centro. Dobrar novamente, você vinca, vai à sua máquina e faz uma costurinha de um lado e uma costurinha do outro. Faça isso com as duas alcinhas. Com a sua orelhinha já costurada, com um pezinho de máquina, você vai fazer picotes em toda a volta, para na hora que a gente desvirar, ela ficar melhor modelada, tá? As nossas alcinhas já estão prontas e o corpo do nosso moedeiro já está com a costura de segurança pregando a manta, tá? Agora, vamos desvirar a nossa orelha e modelar ela no ferro. Com a nossa orelha já desvirada, passada no ferro e modeladinha bonitinha, você vai pegar um lado do seu moedeiro, tá? A parte principal, vai dobrar ao meio, vai fazer uma marcação do centro com um pique, vai pegar as suas orelhas e ó, repare que eu coloco ela encontrando certinho aqui, tá? Então, elas ficam abertas, certo? Então, eu coloco orelha no pique, bem certinho aqui no pique, na marcação. Agora, eu vou à minha máquina e vou fazer uma costura com um retrocesso aqui, pregando as orelhas, tá? Mas é uma costura de segurança, ela não é uma costura com um pezinho de máquina, porque depois essa outra costura a gente vai fazer a hora que a gente for pregar o zíper. Bom, as orelhas já foram pregadas com uma costura de segurança, tá? Com retrocesso no começo e no fim. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu zíper, tá? Eu vou abrir ele. Eu vou posicionar a parte gordinha, que é o direito do zíper, com direito do meu moedeiro, tá? Eu vou fazer isso aqui do lado que eu tenho a orelhinha, tá? Bem certinho, vou à minha máquina e vou fazer uma costurinha de segurança pregando esse zíper aqui na parte principal. O outro lado, você vai fazer a mesma coisa, direito do zíper, que é a parte gordinha, com direito da parte de trás do meu moedeiro.
Posiciono bem certinho, vou à máquina e faço uma costurinha de segurança pregando esse zíper aqui na parte de trás do meu moedeiro. Com o meu zíper já pregado aqui com uma costurinha de segurança, eu pego o meu forrinho direito com direito, posiciono, coloco um alfinete para me auxiliar. Eu gosto de vir aqui do lado da minha manta e com um pezinho de zíper eu faço uma costura aqui, pregando o zíper com o retrocesso no começo e no fim, tá? Faça isso dos dois lados, da frente e das costas. Costurinha pronta. Você vai abrir aqui o seu forrinho, vai posicioná-lo com certinho aqui, encontrando a parte principal, vai pôr um alfinete, tá? Eu gosto de fazer isso aqui para me auxiliar ali no presponto do meu zíper, tá? Faça isso dos dois lados. Agora você vai à sua máquina. Deste lado aqui, você vai fazer o seu presponto, tá? Prespontando o seu zíper. A orelha, ela tem que ficar erguida, tá? Para ela ter esse efeito aqui. Se eu abaixo a orelha fica deitada, assim. Se eu abaixo a orelha para fazer o presponto, ela vai ficar para baixo. Se eu deixo a orelha para cima e faço o presponto, ela vai ficar para cima. Aqui eu quero que ela fique para cima, tá? Então, eu vou deixar a orelha assim, vou na minha máquina e faço um presponto aqui no meu zíper, tá? E aqui, simples, só fazer o presponto. Bom, presponto já está pronto, tá? Agora, eu vou posicionar os meus dois lados bem certinho. Vou ver o meu zíper, ó, o meu zíper bateu bonitinho. Eu vou prender essa orelha aqui para baixo agora, porque eu preciso colocar o meu cursor, tá? Então, já tá, o zíper tá certinho. E eu vou pôr o meu cursor. Eu coloco o cursor, tiro, coloco novamente. E posiciono ele aqui no meinho, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar a minha alcinha que a gente preparou, eu vou dobrar ao meio, eu vou fazer uma costurinha de segurança, pregando, né, fechando ela assim. Depois, eu vou posicionar ela aqui, na direção do final aqui do meu zíper, né? É bom a gente aqui pôr um alfinete. Eu vou à minha máquina e vou fazer uma costurinha aqui. É uma costurinha de segurança, tá? Mas pregando ela aqui, porque depois, na hora que eu fechar a caixinha de leite, ela vai terminar de costurar.
A mesma coisa você vai fazer do outro lado, dobra a alcinha, posiciona bem aqui no finalzinho e faz uma costurinha de segurança pregando essa alcinha. Pronto, a costurinha da alcinha já foi feita, tá? Eu preguei as duas aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar parte com manta com parte com manta. Vou alinhar certinho, tá? Pôr um alfinete para me auxiliar. Vou fazer isso com o lado do forro também, ó. Acerta bem certinho. Alfinete. Agora você vai na sua máquina e você vai fazer uma costura com um pezinho de máquina, com retrocesso no começo e no fim. Aqui, aqui, aqui e aqui. Você vai fechar as laterais da parte principal e as laterais do forro. Com as laterais já fechadas, o que você vai fazer? Você vai vir aqui pelo fundo da parte principal, tá? Vai dobrar aqui, ó, encontrando a minha costura com o meio do meu zíper. No lado do forro, você vai fazer a mesma coisa. Encontra o forro, ó, você deixa tudo assim, ó, tudo bem alinhadinho. Se der uma diferencinha aqui, não tem problema, tá? O importante é ficar alinhado aqui no centro, o zíper com a costura. Põe um alfinete, vai à sua máquina e faz uma costura aqui com um pezinho de máquina, retrocesso no começo e no fim. Você vai costurar tudo, aqui a parte principal com manta e a parte com o forro, tá? Então, isso significa que o nosso forrinho aqui vai ficar embutido, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Encontra a sua costura da lateral com o meio do zíper. Vem aqui do lado do forro, posiciona o forro. Também a costura com o meio do zíper. Deixa tudo bem alinhadinho, ó. Tá vendo? Põe um alfinete. Vai à sua máquina, pezinho de máquina, retrocesse no começo e no fim. Bem certinho e cuidado a hora que for passar em cima do zíper. Com as costuras fechando aqui a caixinha de leite do zíper, você agora pode cortar o excesso do zíper, tá? E ó, como que fica? Ele fica bem certinho aqui, ó. A alcinha, o zíper, tudo bonitinho. E do lado do forro, ele fica assim, embutido, tá? Então, agora que você já fez aquela costura, o próximo passo é você fechar o fundo, tá? Passar uma costura aqui com um pezinho de máquina com retrocesso no começo e no fim. Com o fundo fechado, eu vou encontrar costura com costura, ó, assim. Jogo um para um lado, outro para o outro. Vou à minha máquina e com um pezinho de máquina, retrocesso no começo e no fim, tá? Do outro lado, a mesma coisa, ó.
Encontro costura com costura. Cuidado para não costurar a sua orelha. Então, é bom abrir o zíper aqui, dar uma ajeitadinha nela, né? Porque vai que costura ela. Aqui, encontrou. Põe um alfinete. Costura com um pezinho de máquina, retrocesso no começo e no fim. Fecha essas duas caixinhas de leite aqui da parte principal e depois a gente já vai finalizar aqui o forro do nosso moedeiro. Bom, fechamos a caixinha de leite do fundo, tá? Agora você vai vir aqui no forro e você vai fazer uma costurinha com um pezinho de máquina, retrocesso no começo e no fim, só que você não vai fechar o fundo todo do seu moedeiro. Por quê? Porque a gente precisa desvirar. Então, você vai fazer aqui uma costurinha de uns 2 centímetros apenas, tá? Retrocesso no começo, retrocesso no fim. Aí, você vai pular um espaço, começar de novo, retrocesso, vai até o finalzinho, retrocesso. Então, você precisa deixar aqui uma abertura de mais ou menos uns 4 dedos aqui, tá? Pra você conseguir desvirar, tá ok? Costurinhas do forro pronta. O que que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai encontrar costura com costura aqui na caixinha de leite. Joga para um lado, joga para o outro. Vai pôr um alfinetezinho. Retrocesso no começo e no fim. Você vai fechar essa caixinha do leite você vai fechar essa caixinha de leite do forro, tá? Bem certinho, sempre tudo bem alinhadinho. Vai lá, retrocesso no começo e no fim, costura com um pezinho de máquina. Pronto. Tudo aqui fechadinho, né? Eu vou pôr minha mãozinha aqui e vou virar para o direito. Acerto bem os cantinhos. O meu forro eu deixo aqui pro lado de fora, porque eu tenho que fechar essa abertura, tá? Então, aqui, essa aberturinha aqui, ó, você joga para dentro. Aqui. Você pode usar aqui uma colinha, tá? Você alinha bem aqui e passa uma colinha. Você pode ir na sua própria máquina e fazer uma costurinha bem fininha aqui, que eu costumo fazer isso, não vejo problema algum. Ou se você for daquelas muito boas em costura à mão, você pode fazer o ponto invisível aqui, fechando o fundo, tá? Como eu sou da prática, eu fechei na máquina mesmo, tá? Agora, eu vou jogar pra dentro o meu forrinho, acerto ele bem certinho, os cantinhos, tá? E o nosso moedeirinho fofo de Páscoa já está pronto. É uma peça bem facinho de fazer, tá? Eu acho que é legal aqui, cabe uns 2 bombons, eu acho que fica um presentinho bem bacana. Aí, aqui, você pode pôr um pompom no cursor, tá? Aqui eu tenho um pompom, tá? Eu vou deixar o vídeo aqui onde eu ensino a fazer o pompom. Eu vou pegar esse pomponzinho aqui, ó, eu deixei uma cordinha aqui maior. Vou passar aqui pelo meu cursor. Vou amarrar, tá? Corto aqui o excesso, mas nem tanto.
E aqui está o nosso moedeiro de Páscoa, que para mim pode ser usado a qualquer momento, eu acho muito legal, eu gosto de peça diferente. Espero que vocês gostem, tá? Do nosso moedeiro. É uma ideia bem bacana, até de lembrancinha, eu acho que fica bem legal. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreve. Deixa um gostei aí, ativa as notificações para você receber nossos vídeos toda semana.